A paz do Senhor, professores da EBD Infantil, que trabalha com a revista do PEC. Hoje nós teremos a nossa lição de número 9 da nossa revista de juniores, aquela faixa etária que compreende de 7 a 11 anos. E você que é professor desta classe, olha, eu trouxe várias instrumentos, recursos para nós trabalharmos essa lição, que está muito interessante. E eu tenho, a princípio, aqui o panorama bíblico da nossa revista. Lembrando que a nossa revista ela compreende 4 livros bíblicos, vocês se lembram? Então, olha só, no panorama, nós trabalhamos já o livro de Jó, trabalhamos também aqui o livro de Provérbios, e agora nós estamos no livro de Eclesiastes. E quem será que foi o autor deste livro? Você sabe? Você pode fazer essa pergunta para as crianças, porque essa faixa etária, ela gosta muito de desafios, e ela gosta sempre de se sobressair sobre os outros. Então você faz essa jogada com eles, perguntando: você sabe quem escreveu o livro de Eclesiastes? E aí eu pergunto para você, professor, você sabe? Então eu vou lhe dizer, o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, aquele que era filho de Davi. E olha só que coisa interessante, a nossa lição de número 9, ela compreende no livro de Eclesiastes do capítulo 1º ao capítulo 4. E ela traz como o versículo de memorização, guardando, que se chama Guardando no Coração na nossa revista, ele traz esse tema aqui, ó. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes 3:11a. Olha só, na revista ela me dá essa opção de trabalhar o versículo com a criança. Lembrando que nós temos que usar estratégias para memorização do versículo. Isso é muito importante. Por quê? Porque se a nossa escola é bíblica, então nós precisamos memorizar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. É esse o intuito. Então, qual é o objetivo da nossa lição? Olha só, nessa lição, o objetivo é ensinar que Deus tem um tempo certo para tudo. Por isso, não devemos perder tempo fazendo coisas erradas, mas viver para Jesus, que nos concede bênçãos e felicidades. E na hora da construção do versículo, né, do ensino do versículo, ele nos dá essa opção. Como é essa opção? Aqui, o que que nós usamos? Um modelo de um relógio, e o versículo está aqui feito em forma circular. E aí você pode trabalhar com eles a memorização. Vamos lá, crianças. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes 3:11. Essa é a opção que está na revista, bem simples. Você aqui é o papel cartão, para ficar um pouquinho mais durinho, mais firme, e aí você pode trabalhar com a criança. Também temos essa segunda opção, que é um pouquinho mais trabalhosa, mas que chama mais a atenção das crianças. Nessa primeira opção, eu usei apenas o fundo de um relógio. Nessa segunda opção, eu usei mais uma lâmina, essa lâmina é móvel. Ela é feita com uma tampinha de garrafa PET e os ponteiros aqui que é feito com EVA. E a mesma coisa, nós vamos trabalhar o versículo, só que de uma forma um pouco mais divertida para eles. Que olha como está aqui escondido, só aparece palavra por palavra. Então, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Aí, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Viu que legal? E é muito simples de fazer, principalmente quando você tem aquela habilidade manual, né? Então, também é feito de papelão, pode ver aqui, apenas imprimimos essa parte e colamos à frente. E usamos, para fazer essa giratória, usamos uma bailarina, né? Que é aquele ferrinho que a gente consegue colocar para fazer girar os ponteiros. Então, olha só que legal, isso é para você fazer a memorização do versículo da lição.
Lembrando que a nossa escola é bíblica. Então, qual é o nosso principal recurso na escola bíblica? Você pode ter inúmeros recursos, mas esse aqui não pode faltar, que é a palavra de Deus, porque você tem que mostrar para sua criança que tudo que você está falando está contido na palavra de Deus. Então, olha só. Continuando, nós já falamos a lição compreende entre o livro de Eclesiastes de 1 a 4. E também nós falamos do guardando no coração, que é a memorização do versículo. Isso é muito importante. Então, já descobrimos o objetivo, é mostrar para as crianças que tudo tem um tempo certo. E temos também a opção de música, que é aqui, ó, chegou o tempo do Conexão Alegria. Você pode pesquisar e você vai conseguir essa música para ilustrar melhor a sua lição. Então, veja bem, nessa lição nós aprendemos sobre Salomão, que lembram dessa parte da história que fala que ele recebeu de Deus sabedoria. Lembram disso? Então, olha só, vou colocar minha Bíblia aqui um pouco mais do lado do Você Sabia, e vou apresentar para vocês. Lembrando que ainda temos aqui mais uma opção, porque você pode usar a criatividade. Assim como Salomão pediu a Deus sabedoria, você também vai pedir a Deus sabedoria. Como transmitir a sua aula de uma forma lúdica, criativa, para que seu aluno tenha interesse. Porque você sabe muito bem que se você não tiver recursos que chamem a atenção dessa criança que está muito ligada na mídia, você provavelmente vai perder a atenção das crianças. Aí depois você pode dizer assim, poxa, mas a minha aula as crianças querem ficar correndo, querem ficar andando, porque não houve algo que chamasse a atenção. Então nós temos que ser bem criativos. E olha só, também temos essa forma do livro em formato de Bíblia, papelão, coberto, Bíblia Sagrada. Colocamos os olhinhos aqui para ficar mais lúdico e trazemos o versículo também. Também podemos trabalhar dessa forma, tá? Então, continuando, já falamos do panorama, já falamos do versículo bíblico, e aí nós entramos na lição propriamente dita, que fala de Eclesiastes. E aí você pergunta, quem foi Salomão? E o que trata esse livro? Esse livro, olha essa opção que nós temos, fazemos uma caixa com formato de um livro, vou mostrar aqui para você ver, ela é em forma de uma caixinha, como fosse um livro, e você vai colocar os recursos dentro para explicar a sua história. Isso também são formas e estratégias para atrair a atenção de nossos alunos. Então, falando agora da nossa história, a revista nos indica fazer um livro, que para falar a verdade, é uma caixa, que você vai colocar alguns recursos dentro para chamar a atenção da sua criança. Lembrando que agora, olha só, ele está com o nome de Eclesiastes. E então, o livro de Eclesiastes foi escrito por rei Salomão, que também foi chamado de sábio, crianças. Olha só, sábio. Em alguns lugares também se chama como pregador. Porque isso depende da versão da Bíblia, tá? Nós costumamos trabalhar com a criança a versão NVI ou a linguagem de hoje, que é um pouco mais fácil de compreender. Então, ele trata sobre Deus nunca muda. E olha só, no livro de Eclesiastes fala sobre que foi aquele período da vida de Salomão que ele já estava na velhice. Então, ele já tinha vivido muita coisa boa. Deus deu para ele riquezas, Deus deu para ele fazendas, Deus deu para ele o melhor dessa terra. E ele usufruiu isso, somente teve um probleminha. Ele acabou exagerando. E então, nesse momento da maturidade, já que ele estava velhinho, ele começou a compreender que tudo aquilo que ele tinha feito de forma exagerada, de forma que ele não agradou a Deus, ele começou a refletir que não teria sido uma boa coisa, que ele não teria feito da forma correta. Então entrou a maturidade nele
E ele compreendeu, e aí ele foi refletir sobre essa parte da vida dele. É por isso que o livro de Eclesiastes dá a impressão que ele é um pouco depressivo, mas não, ele se arrepende de muitas coisas que ele fez errado. Vocês lembram que Deus deu para ele muitos tesouros, não é isso? Deus deu para ele muitas vacas, ele comprou, ele construiu, ele teve um reinado maravilhoso, ele foi o construtor do Templo de Salomão, onde era uma casa de oração para as pessoas se orar e falar com Deus. Então ele teve muitas oportunidades, porém, muitas vezes nós temos muitas bênçãos e acabamos desvirtuando do caminho certo de Deus. Então, com a maturidade de Salomão, ele percebeu que existe um tempo para tudo. E temos tempo de nascer, temos tempo de viver, temos tempo de morrer, temos tempos de brincar, temos tempo de estudar. Você, como uma criança que estuda, você sabe exatamente como é que a gente pode fazer essa rotina. Você acorda pela manhã, se prepara para ir para a escola, você chega em casa, almoça, provavelmente você descansa e já vai para uma aula extracurricular, para aula de inglês, e à noite você janta, e existe, tudo tem um tempo determinado. Existe o tempo de você estar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, então existe várias fases em nossa vida. E há tempo para tudo. Então, Salomão compreendeu que a vida é passageira e a gente tem que aproveitar aquele tempo que Deus deu para a gente e não aproveitar de uma forma errada, como ele fez, foi a reflexão que ele teve, que ele desperdiçou momentos da juventude dele sem adorar a Deus de forma correta. Da mesma forma, você, criança, você tem que aproveitar esse momento que você tem para fazer a vontade de Deus, para aproveitar o que Deus te deu de melhor, brincar e não viver o dia todo num celular. Que vida desperdiçada é essa? O dia todo aqui no celular. Já viu, já olhou para o sol que Deus te deu? Já olhou para a vida que Deus te deu? Quantas bênçãos Ele deu para você? E nós temos que aproveitar e ser grato a Deus por tudo isso. E olha só, lembrando que tudo tem um tempo determinado. E a Bíblia fala também que a gente não deve ficar ansioso. Quantas crianças ansiosas, querendo as coisas tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, porque tem que ser logo, se demorar, fica chateado. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado. E olha só, tem crianças que em todo momento está dessa forma, com raiva. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não gosto disso. O tempo todo com raiva. Outras vezes, eles estão com ciúme. Ah, porque o meu amigo tem tal tênis e eu não tenho. Mãe, se você não comprou para mim esse tênis, eu quero igual do fulano. Então está com ciúme. Não é isso? Olha só, tem outras crianças que estão fazendo o quê? Mentiras, perdendo o tempo deles com mentira. Quando a gente mente, é porque a gente quer esconder algo de errado que nós fizemos. Então, o que que nós temos que fazer? Ao invés de mentir, contar a verdade e evitar fazer algo de errado. Não é isso? Então, porque toda mentira, todo erro tem consequências. E a gente pode ser invejoso? Será que a gente pode ser invejoso? Negativo, nós temos que ser grato pelo que nós temos e agradecer que Deus, se a gente for fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Se nós formos gratos pelo que Deus nos dá, Ele também nos dará coisas melhores. Será que Deus vai dar algo para você que você todo tempo está reclamando que não está bom? Imagine que Deus te dá uma benção. Ah, não gostei. Imagine que Deus te dá uma melhor. Ah, não gostei. Então, provavelmente ele não vai dar mais, não é isso? Da mesma forma como nossos pais fazem. Se ele nos dá um presente e nós não somos gratos, provavelmente ele não vai querer mais nos dar presente, não é isso? Então, olha só que interessante, né? Então, nós temos que aproveitar esse tempo que Deus nos deu e sermos gratos, vivermos com sinceridade, vivermos com alegria. Não, porque olha, quem vive no pecado
sempre está triste, tendo que mentir, tendo que esconder, ficando ciumento, ficando invejoso. Mas com Deus, quando nós seguimos os exemplos, se nós seguimos os conselhos bíblicos, nós vivemos alegre, não é isso? Então essa foi a conclusão do rei Salomão. Deus deu grandes oportunidades para ele, ele aproveitou, ele exagerou, chegando na velhice, ele compreendeu que ele deveria ter feito o melhor para Deus. Então, para que a gente não fique dessa forma futuramente arrependido, nós temos que aproveitar cada momento que nós vivemos. Vivemos com a nossa família, vivemos com os nossos pares, vivemos com os nossos amigos. Então, vamos ser gratos a Deus. Vamos aproveitar cada tempo que Deus nos dá, certo, crianças? Então, dessa forma, você pode trabalhar o livro de Eclesiastes, que são princípios, que são reflexões que nós podemos usar para o dia a dia de nossa vida. E então, você gostou? Está fácil, não está? Para falar com eles. Esse tema não é exatamente uma história. Talvez você ache um pouco complicado falar de Eclesiastes, porque ele trabalha reflexões que são muito importantes da Bíblia, que você pode trabalhar com a vida da sua criança. Porque muitas vezes vem crianças para a sua sala que em casa ela não tem referências bíblicas. Ela tem princípios divergentes do que Deus quer. Então você pode usar o livro de Eclesiastes para ensinar a palavra de Deus e ensinar esses princípios também para nossas crianças. E olha só que legal, lembra que nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão muito ansiosas, querem tudo com rapidez, e nós podemos trabalhar esse tema de uma forma variada. E você pode pedir também a Deus direcionamento, o que falar para nossa criança, como trabalhar a vida de nossa criança, porque cada criança ela é única, cada criança ela tem uma personalidade e você precisa trabalhar focada em cada uma conforme a personalidade dela, o comportamento dela, entendeu? Então, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Peça a Deus sabedoria. Esse foi quem pediu, foi o rei Salomão, o escritor do livro de Eclesiastes. E aí, vocês estão gostando de nossas aulas? Se você está gostando, comenta, pergunta. Esse material que nós fizemos, colocamos aqui, vai estar embaixo para você baixar em forma de PDF, para você imprimir e levar para a sua criança, para a sua aula, para que ela seja uma aula maravilhosa. Conquiste suas crianças, que esse número de crianças cada domingo aumente. Se esse número não está aumentando, alerta. Alerta porque nós precisamos melhorar nossa aula. Então, peça a Deus orientação, peça a Deus o que fazer, que Ele com certeza lhe dará sabedoria. Então, até a próxima, meu professor, e boa aula para você.